Eu tenho 25 anos, eu sou da comunidade faz apenas 2 anos e faço uma experiência de comunidade de vida há 8 meses. Eu tô aqui faz... calma, é outra coisa, né? Que eu já ia começar a falar assim, mas é a primeira vez, né, que eu falo assim para pessoas. Geralmente eu falo só para bancos vazios, mas então eu peço um pouquinho da paciência, né? Caso me enrole um pouquinho, tá bom? Bora lá. Me chamaram aqui para me falar com vocês sobre ser instrumento de Deus. Aí eu fui, né, me questionar, o que é ser instrumento de Deus? Não apenas o que é estar na comunidade instrumento de Deus, mas o que é ser instrumento de Deus. Aí, né, pensando, rezando, aí me veio, né, a palavra disponibilidade, que a gente usa bastante aqui, né, dos nossos carisma, disponibilidade, a alegria, a radicalidade, mas também a obediência e deixar-se ser usado por Deus, né. E foi engraçado que quando eles trouxeram esse tema para mim, eu fiquei me questionando realmente, né, o que era ser instrumento de Deus, algo que eu nunca tinha me questionado antes. Aí eu comecei a me questionar e me veio muito essa questão de deixar-se ser usado por Deus, né? Deixar Ele guiar a nossa vida, né? Deixar Ele falar, deixar Ele, a gente apenas deixar Ele nos usar, né? E, né, quando me chamaram para estar aqui hoje, a minha vontade era fugir, era sair correndo. Aí me veio de novo a pergunta, né, o que era ser instrumento de Deus? Falei, eu fiz uma escolha, né, eu dei o meu sim para Deus, então vamos lá, não sei como vai ser, mas vamos lá. E eu tenho certeza que é o Espírito Santo que vai me ajudar, né, nessa partilha aqui com vocês. Aí eu rezando, aí eu ficava me perguntando, né, como explicar para eles como ser instrumento de Deus, né? Eu não sei, né? Eu com todos os meus defeitos, as minhas fragilidades, não sou um exemplo, né, a ser seguido, nem era para ser. Aí eu rezando, aí, né, num momento de desespero, pensando que eu não ia conseguir falar e tudo mais, Nossa Senhora veio me acalmar, né, e me relembrar que não era eu que ia falar, né? Ela ia me auxiliar, mas era o Espírito Santo que ia falar para vocês. E contudo, aí eu lembrei, qual o exemplo melhor de ser instrumento de Deus do que ela, né? Então eu vou convidar vocês a abrir a palavra em Lucas 1, do 26 ao 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta Isabel. Apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. E lendo essa palavra, né, relendo, né, porque essa palavra, né, a gente já conhece,
Eu pude ver que todas as palavras que eu estava rezando sobre o que era ser instrumento de Deus estava aqui. Disponibilidade. Maria foi super disponível àquilo que Deus queria para ela. Ela foi humilde. Ela deixou Deus usá-la, né? Eu estava refletindo essa palavra de novo e ficava pensando, né? Os estudos dizem que Maria teria por volta de 14, 15 anos, né? Quando o anjo apareceu. E eu fiquei pensando, eu tenho 10 a mais que ela. E acho que com certeza não teria essa maturidade que ela teve. Eu, uma pessoa ansiosa que sou, o anjo vai e fala para ela que ela ia conceber, né? Ter o Filho de Deus. A Maria, maravilhosa, ela fez uma pergunta só. Eu já tinha feito 50 milhões de perguntas para o anjo, não só como seria, mas o que queria acontecer, como eu ia explicar isso para José. Até porque na realidade dela, né, na época de Maria, já era muito complicada essa questão, né, estar grávida antes do casamento. Como ela ia explicar para José? Ela estava prometida a José. Né? Se fosse Giovana, que quando o anjo aparecesse, nossa, eu ainda ia pedir para um anjo pelo menos uns 5 meses para pensar, até poder dar a resposta. E aí, anjo, posso esperar um pouquinho para responder? Mas Maria foi disponível, né, aquilo que Deus a chamou. E ela não duvidou em nenhum momento, né? Quando a gente começa a questionar a Deus, isso significa que a gente está, né, duvidando, né? Ela apenas confiou, ela faça-se em mim segundo a tua palavra, né? E nos meus momentos de dúvida, teve uma vez que eu falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer, né? Como que se dará? Aí ele falou, o Espírito Santo vai estar contigo. E eu falei, tá bom, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E às vezes a gente acha, né, que se faça-se em mim né, faça-se em mim segundo a tua palavra, mas menos isso. Menos falar na frente das pessoas, Senhor. Você pode fazer o que você quiser de mim, menos fazer que eu fale na frente das pessoas. Aí, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa, mas eu falei, né, Deus? Falei isso pra ela. Então vamos lá, né? E quanto que essa palavra, né, me lembra, né, isso, dessa missão de ser instrumento de Deus, né? E o quanto que a gente realmente precisa se inspirar em Nossa Senhora para ser esse instrumento de Deus, né? A humildade, servir com alegria, disponibilidade. Ela acabou de receber o anjo, né, grávida de 3 meses, largou tudo e foi ajudar a sua prima Isabel, que estava na velhice, estava grávida de 6 meses. Ela não teve dúvida, já foi. Então, o quanto que ela tem que ser esse exemplo para nós, né? E com isso, né, eu quero falar um pouquinho também da minha história para vocês terem noção quanto Deus vem insistindo na minha vida para tentar, né, ser esse instrumento de Deus, né? Eu fui catequista de Crisma durante 7 anos, numa comunidade chamada Sagrado Coração de Jesus, que faz parte da paróquia Nossa Senhora da Candelária, lá na Vila Maria. Quando eu era crismanda, eu era totalmente muda. Eu era muda de verdade, sendo que os meus catequistas olhavam para mim e eu já estava chorando. Tinha um desespero até de rezar, eu rezava Pai Nosso, não falava, não conseguia nem levantar a cabeça, de tão desesperada, tímida ao extremo que eu era. Depois que eu crismei, o meu catequista me chamou para continuar na crisma e ser catequista. E eu fiquei, Deus, eu nem consigo falar, como vou ser catequista? Mas me veio muita vontade de aceitar. Eu falei, vou aceitar, depois a gente vê o que faz, né? E nesse tempo de crisma eu fui vendo o quanto Deus já foi me moldando, né? Quanto Deus já foi me capacitando, né? Para poder falar para os jovens ali, né? No início foi super difícil, realmente. Mas eu pude ver Deus me moldando para poder dar esses encontros de crisma, falar com aqueles jovens. E no período da crisma, quando eu era crismanda, eu perdi a minha avó. Eu era muito ligada a ela. Então eu achei também na igreja um refúgio, uma força para mim continuar, né? Uma esperança. Então
a igreja foi me ajudando em todos esses sentidos, principalmente nesse momento, né, quando eu perdi a minha avó. E na Crisma foi que eu comecei a entender o amor de Deus por mim e o quanto que Ele insistia pela minha vida. Ali que Ele já foi trabalhando em mim por tudo aquilo que eu ainda ia viver, que eu não tinha nem noção na época. Aí fui, né, catequista de Crisma, fui 7 anos, 5 deles eu fui coordenadora. Uma pessoa que era muda, ser coordenadora de Crisma foi um super, né, avanço para mim. E eu já via, né, que era Deus ali mesmo, porque por mim. Aí eu fiz faculdade de eventos, fiz 3 anos de faculdade de eventos. Eu sou apaixonada por casamentos. Sou a louca do casamento. Onde tiver um casamento, não posso nem conhecer os noivos, eu vou. E por isso eu comecei... É verdade. Por isso que eu comecei a fazer a faculdade de eventos, por essa paixão por matrimônios. Só que quando eu acabei a faculdade, muito difícil achar emprego na área. Não conseguia achar de jeito nenhum. E eu sempre odiei a parte administrativa, ficar todo dia no computador, nunca quis isso pra mim. Só que teve uma hora que foi, né, não tinha mais como, não estava achando nada na área. E um amigo meu da igreja me ofereceu um trabalho. Ele falou, ele tinha uma escola de inglês. Eu tenho uma escola, tenho uma vaga de auxiliar administrativo, vai lá fazer a entrevista. Eu falei, tá bom, né? É o que tem, né? Vamos lá. Fiz a entrevista, passei e Deus foi tão sensacional comigo que foi um emprego maravilhoso para mim, maravilhoso. Na semana eu trabalhava 2 dias em casa, fazia home office, era maravilhoso. Nossa, era maravilhoso. Eu não só ficava na parte administrativa, eu aprendi a gostar também da questão de criação de imagem, que eu criava as imagens para o Facebook, para as redes sociais. Eu fazia eventos para a escola. Teve alguns eventos que a gente teve, eu organizei esses eventos. Então eu falei, um emprego que eu não gostaria, Deus até nisso Ele moldou o emprego assim, né, para mim. Aí, no meu emprego, o meu chefe, com parceria com a comunidade Instrumentos de Deus, decidiu ajudar num projeto, né, no Jardim Peri, chamado Geração Futuro. E neste projeto tinha diversas aulas, né, para crianças carentes, dentre elas, aula de inglês. Aí o meu chefe virou para mim e falou, você tem que ir lá um dia conhecer o projeto e tal. Eu falei, vou sim. Aí ele pediu para mim criar um logotipo para esse projeto. Aí eu ficava trocando e-mail com uma Cristiane. Quem é essa Cristiane? Nem conhecia a Cristiane, ficava trocando e-mail com ela, gente. Né? Quem é essa Cristiane? Aí criei o logo, nem conhecendo o projeto. Eu conheci a comunidade de nome, porque a comunidade era lá na Vila Maria e eu morava na Vila Maria. Mas eu nunca tinha ido na comunidade. Então, aí eu, ajudando no projeto, fui um dia conhecer o projeto. E eu sou uma pessoa extremamente medrosa também. Aí eu falei, o que eu vou fazer num projeto no meio de 3 comunidades, no meio de um parque? Falei, gente, mas vamos lá conhecer, né? Eu conheci o projeto, né? Conheci a Cristiane, que eu ficava trocando e-mail. Você que eu troco e-mail? Legal. E eu me apaixonei. Quando eu cheguei lá, não tive um pingo de medo. Eu falava, quem é essa que não tá com medo? Aqui no meio do povo pastando, usando droga, e eu lá... Falei, gente, que legal. Tipo, que legal. Tô de boa aqui. Tô de boa aqui. Aí eu só sentia que eu precisava fazer parte desse projeto. Não sabia, né, falar inglês. Não sabia tocar violão para ensinar, mas eu só sei que eu queria estar nesse projeto. Aí eu lembro que eu mandei mensagem para o meu chefe e falei, eu preciso estar nesse projeto.
Eu posso trabalhar de sábado, de domingo, mas eu preciso de um dia para trabalhar nesse projeto. Aí ele age, eu conversei com outro chefe, que eu tinha 2 chefes. A gente liberou de quinta-feira você ir pro projeto. Aí tudo que você precisa fazer para a escola, você faz de lá. Aí, nossa, cheguei lá, não sabia o que ia fazer, né? Mas estava lá quinta-feira. E o que acontecia? A gente vinha para cá, tomava café e depois ia para lá. Então foi aí que eu comecei a me aproximar da comunidade. A Cristiane, né, a primeira vez que eu fui conversar com ela, sou uma pessoa muito difícil de me abrindo, mas essa Cristiane já falei toda a minha vida, falei toda a minha história. Não conversem com a Cristiane, sério. Não conversem. Aí ela me perguntou, que você fez faculdade, né? Eu falei, fiz, de eventos. Ela, menina, a gente tá precisando de alguém de eventos na comunidade? Eu falei, e falou a palavra eventos pra mim, já tava indo, né? Já tava lá. Aí eu falei, não, vou ajudar ela. Nossa, a gente tem uma noite de espetinho, você não quer ajudar? Eu falei, vou ajudar. Mal sabia eu, né? Aí eu vou ajudar sim. Aí eu lembro que eu vim aqui ajudar na noite do espetinho, aqueles pediu ajuda no salão, estão organizando o salão. Esse que conhece o Bruno. Conhece o Bruno? Ele é primo do Wesley ali, ó. Ele é tipo Wesley, ele é bem, né? Aí a Cristiane, esse aqui é o Bruno. Eu falei, oi Bruno, prazer. Ele, oi, tudo bem? Nossa, tô sentindo que você vai ficar por aqui, acho que você vai morar aqui. Aí eu já desesperada, já queria fugir, nunca mais vou vir aqui nessa comunidade, gente, socorro. Não quero mais falar com esse menino aqui, gente. Aí a gente, né, no projeto, aí eu vi a necessidade de dar aula para as crianças, né? O professor de inglês lá teve problemas, e a gente começou a dar aula. Então aí o meu chefe liberou de terça e quinta para o projeto. Não, eu tava alucinada. Tava alucinada, quero lá. Se o projeto fosse todo dia, porque o projeto só era terça e quinta mesmo, mas se fosse todo dia, eu queria estar todo dia lá. Nossa. Aí conheci a Nicole. Aí, Nicole não gostava de mim. Ela não... Nicole não gosta de ninguém, gente. Aí a gente encontrou algo em comum, que era artesanato. Viu? Aí pronto, aí já era. Aí a gente, né, começou essa amizade, aí eu me aproximando da comunidade, eu, tipo, meu Deus, socorro. Aí eles falaram, faz o... Isso eu ainda era catequista. Aí eles falaram, faz o vocacional, faz o fala sério, faz o vou seguir. E eu lá, mas eu vou seguir, né, claro, bora lá. E eu sentindo esse desejo de algo maior, assim, né, esse algo a mais. E eu não sabia explicar, eu sabia que eu precisava de mais, né, a Crisma ali, né, dando os encontros já não era mais o suficiente. Aí vem aqueles questionamentos, meu Deus, Deus quer que eu seja freira. Gente, eu tenho certeza que Ele quer que eu seja freira, porque Ele quer algo muito grande da minha vida. Aí, né, todo aquele questionamento, aí faz o vocacional e tudo mais. Falei, tá bom. Aí eu fiz o Fala Sério e vou seguir. E eu lembro que no Fala Sério, nossa, já ia mexendo muita coisa comigo ali, né, teve um momento que eles estavam no altar, assim, tava todos eles juntos, e eu sentia muito forte, falei, eu preciso estar ali também. Era uma coisa que eu não posso dizer em palavras aqui, era muito forte, assim. E eu lembro que teve uma sala de vocação, que a Cissa estava falando, tal, né, eles fizeram um momento sobre a vocação, e ela falou, eu não estava planejado eu falar sobre o meu testemunho, mas Deus quer que eu partilhe sobre o meu testemunho aqui com vocês. E ela começou a falar sobre ser comunidade de vida. Eu lembro que eu chorava, ninguém entendendo nada, porque ela estava falando da vida dela e eu chorando desesperadamente. E eu chorando desesperadamente, e ela falando da vida dela. Eu falei, gente, né, que menina louca, chorando, né? E eu só sei que aquilo começou a mexer em mim. E eu ainda na Crisma. E Deus já estava suscitando para mim
sair da crisma, sair da biquinha, já estava me chamando para algo a mais. E, né, às vezes a gente tem essa prepotência, não, Senhor, se eu sair, quem vai cuidar? Ninguém vai cuidar tão bem quanto eu. Se eu sair, o que vai acontecer deles, né? Nossa, super poderosa, que pode tudo, né? A catequista. Falei, não dá, Senhor. Aí teve um momento de oração que eu lembro que foi muito claro. Como Deus fala, já está na hora de sair. Eu, não, Senhor, né? Como vai ser? Como se dará? Aí ele, eu vou cuidar de tudo. Eu, ai, Senhor, mas né, os meus amigos eram a maioria ali da crisma, né? Então a gente fazia dos encontros depois e a gente saía para comer, para variar. E tinha todos aqueles momentos. Falei, Senhor, mas se eu sair da crisma, eu não vou ver mais o pessoal. Aí ele foi super claro. Você está lá por eles ou por mim? Aí eu... Foi aí que eu comecei a repensar e decidi sair da crisma. Foi em maio e teve um encontro de Nossa Senhora. Você ajudou nesse encontro, né? Teve um encontro de Nossa Senhora que para encerrar, né, minha caminhada na crisma e não tinha como encerrar de outra maneira, né? E eu ficava assim, né, pensando, legal, sair da crisma, vou ficar um tempinho de boa, né, porque a crisma me consumiu bastante, vou dar uma relaxada. Domingo, quando eu estava na crisma, não existia domingo. Vou ficar um domingo todo tranquilão. Acho que Deus estava rindo da minha cara, falar, querida, tá nem ligada. Aí eu fiz o vocacional, que era aos domingos. Aí teve o retiro do vocacional, eu não pude estar no sábado, aí eu acabei vindo no domingo. Vim domingo aqui, né, como que é nada. Aí chega a Cristiane de novo. Cristiane é sensacional. É chegada a hora. Ai, gente, meu Deus, é chegada a hora do quê? Vocês vão escrever uma carta para saber se vocês querem continuar na comunidade. E, a gente não sabia de nada, que ia ter que escrever carta. Eu falei, gente, socorro. O que eu tenho que escrever agora? Eu não sei. Aí rezando, eu falei, aí me veio aquele sentimento de novo lá do Fala Sério, né? Eu preciso estar, né? Preciso estar com eles. Aí continuei na etapa formativa e estava trabalhando. Ainda estava na escola. Aí o Fala Sério foi tudo em 2017. Fala Sério, vou seguir. Aí, né, continuei, em agosto, pedi para continuar na comunidade. E nesse desejo de algo a mais. Aí eu lembro uma vez eu fui num retiro do Pegada, lá do grupo lá da Candelária, e a tia Joana, num momento de adoração, ela teve uma exortação falando, né, que tinha alguém que estava sendo chamado para ser comunidade de vida. E eu metendo louco, não sou eu não, claro que não. Tem tanta gente aqui. Tem tanta gente aqui, claro que não sou eu. Mas já sentindo aquilo no coração. Aí eu usava muito a minha empresa, o meu trabalho como desculpa. Porque, de novo, a prepotência. Não, se eu sair, quem vai cuidar tão bem disso quanto eu? Nossa, se eu sair, eles precisam muito de mim. Nossa, o que vai acontecer? Aí, no final de 2017, eu tive crise de pânico. Eu fiquei 2 meses sem sair de casa. Logo, fiquei 2 meses sem trabalhar. E usando o trabalho como desculpa. Não, Senhor, né? Eu vou melhorar e preciso voltar para o meu trabalho, que eles estão precisando de mim. Aí, quando eu voltei para o trabalho, o meu chefe estava com crise de pânico, de depressão. Aí, passou 1 mês, depois que eu já estava melhor, ele falou, Gia, a gente precisa conversar. Aí ele, não queria falar, mas que eu sei que você não estava legal, mas a gente vai ter que fechar a empresa. Aí, no mesmo tempo que foi, né, vou ficar sem emprego, aí me veio um estralo, não tenho mais desculpa. O meu desculpa era o emprego, não tenho mais emprego. Aí eu lembro que eu estava conversando com a minha psicóloga e eu conversando com ela lá, agora você realmente não tem mais desculpa. Eu falei, eu tenho que achar outra desculpa, rápido. Vamos começar a trabalhar de novo, vamos procurar emprego, eu tenho que arrumar mais desculpa. E era um desejo que eu não contava pra ninguém, assim, né? Ficava escondida, assim. Aí eu tinha uma formadora,
Cristiane, de novo. Tudo Cristiane, gente, você tá entendendo? E eu lembro que a gente teve uma formação, logo depois da empresa fechar e tudo mais, a gente teve uma formação e eu falei, eu preciso compartilhar esse desejo pra ela. Aí eu falei, não, vou falar. Aí chegou na formação, aí eu lembro que eu pensei, eu falei, não vou falar não, não vou falar não. Aí, né, tava acabando a formação, aí ela me vira e fala, você não tem mais nada pra falar? Nada relacionado à comunidade? Aí eu, que saco deu. Eu falei que eu não ia falar. Aí comentei com ela e a gente começou esse processo, né, de discernimento, comunidade de vida. Não foi um processo, eu já tinha um desejo legal, agora eu vou. Não, falava muitas vezes, aí chegava no mês seguinte, não, Cris, não é isso não. Não é agora não. Essa, né? Acho que ela queria me bater por dentro. Ela é calma assim, mas, né, quando é brava. Aí tinha vezes que ela queria me bater, que eu sei. Mas não, Cris, não é agora não. Aí eu rezava de novo e Deus confirmava e eu, não, não é agora não. Aí vinha de novo, que é a prepotência. Não, mas se eu for pra comunidade, como vai ficar minha família? Minha família depende de mim, né? Vocês viram que eu sou super, né? Nossa, todo mundo depende de mim. Nossa, todo mundo precisa de mim. Aí eu ficava, né, minha família, não, minha mãe, minha mãe é muito próxima, aí meu pai trabalhando, meus irmãos trabalhando, eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Então era eu e minha mãe que ficava assim o dia inteiro em casa. Eu falei, não, minha mãe vai ficar muito má, não, Cris, não é isso agora não. E Deus, né, e confirmava, e Deus confirmava, não deu, minha mãe, meus pais, não, eles não vão aceitar. E Deus falava, eu vou cuidar da sua família. Cuida dos meus que eu cuido dos teus. E eu ficava, não, Deus. Aí, eis o dia que eu fui pro poço. Teve um retiro pessoal, que era da Samaritana, no poço. E ali foi muito forte. Não tem mais jeito, é isso, e é isso. E era aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Quando a Cris falou, eu lembrei muito que foi eu que senti. E se eu não for, eu vou ficar com esse se, por que eu não fui quando eu ia ficar vinha muito isso na minha cabeça. Passar depois de 10 anos, por que eu não fui? E se era para mim ter ido? E se? Falei, não, eu preciso fazer essa experiência. Era muito maior que eu. Falei, Deus, você falou que vai cuidar da minha família, então, né, bora lá. Aí eu escrevi a carta para a comunidade pedindo e eles aceitaram. Não sei por quê, mas aceitaram. Deve estar se arrependendo, nossa, porque a gente aceitou essa menina aqui, só dá trabalho. E foi muito sábio, assim, a comunidade, porque eles aceitaram em agosto, e já era para mim entrar em agosto, mas eles, né, discerniram e decidiram entrar em janeiro, para ter esse tempo de adaptação para a minha família. A minha família não é católica, eles são de outra religião agora, então ainda ia ser mais difícil para eles entenderem. Claro, os pais católicos também seriam difíceis, porque é muito particular, né, esse chamado. Mas para mim foi um pouquinho mais agravante, porque eles não viviam nada da realidade católica, né. Aí fui falar para os meus pais dessa minha decisão. Pedi para o Espírito Santo, Nossa Senhora, passar na frente, para Santa Rita, e pedi para todo mundo lá comigo falar com eles. E foi uma conversa muito difícil, né? Por eles não entenderem, eles não queriam aceitar, não falaram que iam me proibir, que não iam deixar. Mas esse tempo de agosto até janeiro foi muito de Deus mesmo, porque Deus foi cuidando, né, deles, para que, não que eles aceitassem, né, são tão tranquilos agora, mas para eles poderem se adaptar com a ideia e perceber que era um desejo muito forte no meu coração, era um desejo maior que eu, que era algo que eu precisava viver. Então aí passou todos esses meses e chegou janeiro desse ano. Aí entrei para a comunidade. Aí a pessoa ansiosa de novo, né? Vou para a comunidade. E agora, Senhor, como se dará?
eu não sei como se dará, né? Porque a pessoa ansiosa é o quê? Ela precisa ter tudo planejado no futuro. O futuro precisa acontecer do jeito que ela pensa e ela precisa saber. Confirma? Confirma. Eu sei. Eu sei aí. Eu percebi, Júlia. Então, o ansioso precisa saber do que vai acontecer, precisa estar tudo planejado. E na comunidade, acho que nenhum dia que a gente planejou até hoje aconteceu do jeito que a gente imaginava. Então eu ficava, meu Deus, como se dará? Aí eu lembro que eu falei, o quê? Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ai, falei de novo, meu Deus. Eu falei, né? Eu falei meu sim. Então, bora lá. Aí eu falei meu sim e o certo seria como Maria, falar o sim e deixar Deus cuidar de tudo. Eu decidi dar a minha vida para Ele. Então, falei meu sim, então deixar o Espírito Santo conduzir e deixar Deus cuidar de tudo, né? Ser obediente e ponto. Aí entrei para a comunidade, falei, legal, agora, né, não vou ter mais crise de ansiedade, né, tá tudo lindo. Sabia que ia ter os desafios, lógico, mas não tinha dimensão, né. Falei, não, eu não posso, porque, né, pessoa toda poderosa, não posso ter crise de ansiedade na comunidade, não posso. Aí, né, que Giovana tem crise de ansiedade na comunidade, começa a ter crise de ansiedade, aí sai da casinha, ela vai Cristiane levar a Giovana para o hospital de novo, aí é uma beleza. E aí eu comecei a perceber o quê? Que quando eu fiz a escolha de dar a minha vida inteiramente para Deus, eu fazia assim, Deus, ó, eu dou minha vida toda, mas isso aqui que precisa curar eu não vou dar não, deixa aqui, já tá aqui. Aí ele ficava, tudo é tudo. Não, Deus, mas menos isso aqui, deixa isso aqui guardadinho. Aí ele insistia, tudo é tudo. Falei, tá bom, eu dou esse aqui, mas esse aqui não não mexe, já passou, pra que curar, né? A gente já superou. Aí a gente acha que superou, aí vai todo momento de oração e começa uma adoração, você percebe que não superou aquilo lá. Aí Deus vai querer mexer de novo, a gente, não, Deus, deixa aqui, não precisa mexer nisso não. Não, aí ele vai... Aí foi aí que eu comecei a perceber que não era só mudar de casa, porque aí era só sair da casa dos meus pais, vir pra cá e continuar vivendo o que eu vivia lá. Não, ele queria tudo. Ele queria tudo. E toda vez ele ficava, tudo é tudo. Eu falei, né, eu lembrei de novo. Falei o eis-me aqui. Eu falei o eis-me aqui, então eu aceitei aquilo que Deus tem pra mim, né? Foi todo um percurso para cá, né? Aí, fazendo a leitura, a gente teve um momento que era para relembrar a nossa história da salvação. E eu lembrei de tudo isso aqui que eu falei para vocês. Falei, olha que louco, como Deus me queria aqui. Porque eu comecei a trabalhar num trabalho que eu não queria, não achei emprego. Comecei a trabalhar num trabalho que eu não queria. Comecei a conhecer uma comunidade que antes era na esquina da minha casa, eu nunca tinha ido. Comecei a frequentar uma comunidade que... Comecei a ir num projeto que eu teria medo, me aproximando dessa comunidade e fazendo toda essa caminhada, perdi o emprego. Deus, eu fico brincando com Deus, falei, Deus, você fechou a escola, Deus, só pra mim estar aqui. Meu Deus! Manca! Foi com farinha! Galera, desculpa, foi com farinha. E eu falei, gente, olha que loucura, porque eu ficava dando uma de louca, Deus falou, vai dar uma de louca, querida, então vamos ver até onde vai ficar dando de louca. Por favor, galera, por favor. Oh! Viu, você fica dando desculpa? Mãe, tô indo. Mãe, tô indo. E eu lembro uma vez que você falou, que a gente ficou falando, e aí, Júlio, quando você vai? Aí você, não, eu preciso acabar a faculdade. Aí começou dando desculpa, aí eu já passei por isso. Eu dava desculpa. Vai fechar sua faculdade. Sua faculdade vai falir.
Porque o que eu aprendi? O que eu aprendi? Que não dava para fugir do chamado. Eu podia me mudar para Londres, não sei como, porque eu não ia ter dinheiro, mas tudo bem. Podia me mudar para Londres, mas o chamado ia continuar essa inquietação. Aí com tudo isso, né, com toda essa história, eu percebi que nunca fui eu, desde aquele momento que foi que eu estava na crisma, que eu não podia largar a crisma, até o momento que eu não podia largar o emprego, que eu não podia largar minha casa, porque todos dependiam de mim. Eu fui vendo durante essa caminhada que nunca fui eu, foi sempre o Espírito Santo. Esse menino tá aqui, ó, não foi por minha causa. É que ele foi meu crismando, gente. Ele tá aqui não foi por minha causa. Enfim, e eu reconheci isso, que foi sempre o Espírito Santo, que nunca fui eu, foi que eu comecei a perceber que é isso que é o início da minha caminhada de ser instrumento de Deus, né? Não de estar na comunidade instrumento de Deus, mas de ser instrumento de Deus. Reconhecer que sempre foi o Espírito Santo é fazer aquilo que Maria fez, é deixar ser guiada por Ele, né? Que quando um músico toca um instrumento não faz o que ele quer. O músico simplesmente toca e sai a melodia perfeita. Mas é isso que a gente tem que fazer, né? Deixar Deus agir, Deus fazer o que a gente quiser, fazer o que Ele quiser da nossa vida. Não simplesmente, Deus, pode fazer o que você quiser, mas não faz eu mudar de casa, não faz eu ir para o seminário. E reconhecer isso é dar início a essa caminhada de realmente ser um instrumento de Deus. Refletindo sobre a minha vida, eu vi que ainda falta muito para mim ser esse instrumento perfeito nas mãos de Deus. E é essa busca que a gente precisa fazer diariamente. É ser humilde, ser obediente, ser radical quando precisa sair de casa, ser alegre. Porque também não adianta a gente acordar aqui 8 horas da manhã, tá todo mundo de cara feia e, nossa, tô aqui, servindo de cara feia aqui, nossa, ninguém merece estar aqui essa hora. Também não faz sentido. Isso não é ser instrumento de Deus. Então, E quando Deus foi me chamando cada vez mais para estar aqui, aí aquela passagem de Isaías 43 foi que me motivou cada vez mais de estar aqui. Que é a pessoa mais medrosa, né? Ai, Deus, nossa. Aí ele vai vir e fala, não tenha medo, porque eu redimi e eu chamei pelo nome e você é meu. Aí você fala tipo... Aí ele fala, os rios não afogarão, o fogo não te queimará. Você é precioso para mim, é digno de estima e eu te amo. Aí eu não vou chorar. Eu não vou chorar. E então é isso. E estar aqui hoje é muito desafio para mim, né? Aqueles que me conhecem, né? O pessoal tá de prova. É muito desafio estar aqui, falando da minha história. Tá bom, agora eu vou chorar. Falando da minha história para vocês. Primeiro que já é difícil eu pôr para fora toda a minha história, assim, né? E também é difícil falar na frente das pessoas. Então, é muito desafio. No café da manhã eu já queria fugir. Eu falei, gente, galera, tchau, beijo. Não vou fazer isso. Mas, lembrando, eis-me aqui. Não tenha medo. E eu, ai, Deus, tá bom. De novo, falei assim, tá bom. E sempre voltava essa passagem, não tenha medo, e o eis-me aqui. Não tenha medo, eis-me aqui. Aí, cadê? Aí quando eu descobri que eu ia falar pra vocês, né, desesperada já, né. Chorei horrores, gente, chorei horrores. Eu realmente falei, não vou conseguir, né. Aí eu tava na missa, aí teve a primeira leitura, Jeremias 1. Aí fala assim, Javé fala assim para Jeremias, não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Eu tinha descoberto faz
fazia acho que um dia que eu ia fazer a pregação, aí me vem essa leitura na missa. Eu falei, não é possível, Senhor. Não é possível. Não é possível. E era isso, assim, que eu queria trazer para vocês mesmo. O quanto que ele moldou a minha vida para estar aqui. O quanto que ele insistiu na minha vida. Olha a caminhada que ele fez torta para estar aqui hoje, para estar falando aqui hoje. O quanto que ele cuidou, o quanto que... Mais um detalhe, ele cumpriu aquilo que ele prometeu em relação à minha família. Ele falou que ia cuidar da minha família. E eu falava o quê? Que a minha família, né, precisava de mim. Não estou dizendo que foi fácil. Não estou dizendo que foi super tranquilo. No começo foi bem difícil. Eles me ligavam me cobrando, que eu precisava estar mais presente. Como eu era muito grudada com a minha mãe, então ela sentia falta, ela chorava todo dia. Faz 8 meses ela ainda chora. Ontem mesmo eu falei com ela, ela no telefone desligou chorando. Então foi muito difícil, assim, principalmente no começo. Mas o quanto que a minha família andou em algumas coisas quando eu saí. Porque o quanto que eu era dependente deles, eles também eram dependentes de mim. Quando a gente, né, percebeu que ia andar, eles andaram com muita coisa na minha casa. Muita coisa que não ia, eles, né, começaram a caminhar. E foi muito bonito de ver. E o meu coração ficou muito grato a Deus por eu perceber isso. E eu percebi que realmente ele me queria aqui. E eu falo assim com toda a certeza do meu coração para vocês. Eu não me imagino fazendo outra coisa, senão essa experiência. E o quanto que eu sou feliz, assim, estando aqui hoje, né? Porque eu uni o meu sonho com o sonho de Deus. Isso, gente, é uma felicidade tão plena, tão sensacional que não dá para explicar. Tem dias que dá tudo errado, aí eu vou pro hospital, filha de Cristiane vai pro hospital, aí depois a outra filha vai pro hospital, aí a outra filha vai pro hospital, tem semana que dá tudo errado. Mas, é uma felicidade, é um a mais que, assim, é sobrenatural, assim. Quando você entende o que Deus quer e dá o sim, e percebe que realmente o Espírito Santo conduz. E em relação à minha família, assim, eu vejo o quanto carinho de Deus, né? Vou olhar pra você. Ele... Teve um dia que eu estava muito angustiada, minha mãe me brigando, me cobrando por eu não ter ido visitá-la de novo. E eu ficava muito triste, porque eu não queria que ela pensasse que eu não ligasse para ela, que eu não amasse, que eu tivesse abandonado ela. Eu não queria que ela tivesse esse sentimento. Então, meu coração ficava muito angustiado quando ela me ligava, porque eu não queria que ela pensasse de maneira nenhuma que eu não estava ligando para ela, nem nada do tipo. Aí teve uma mensagem que ela me mandou, eu lembro que eu estava na capela, angustiada com isso. E ela falando, né, que queria que eu tivesse ido para lá. Aí ela me mandou depois o seguinte áudio, falando que o coração dela só se acalmava, só estava mais tranquilo, porque ela sabia que eu estava feliz. Porque a minha felicidade era tão radiante que chegava nela, e ela sabia que eu estava feliz. Então era a única coisa que tranquilizava o coração dela. Nossa, eu escutei essa mensagem e eu chorava, porque foi ainda outra confirmação de Deus que realmente era para mim estar aqui, né? Era para mim viver isso hoje, né? Minha família precisava disso, eu precisava disso. Eu precisava fazer essa experiência e não consigo pensar em fazer outra coisa hoje, né? Ela me pergunta, filha, quando você vai voltar para casa? Mãe, eu não sei. Hoje eu posso dizer, assim, não volto, né? Não sei como vai ser o chamado de Deus. Daqui a um ano Deus, né? Não, você tem que ir para casa. Eu não sei. Mas hoje eu posso dizer com plena certeza, a minha felicidade está aqui, né? Tá nessa experiência, tá na comunidade, tentar ser esse instrumento de Deus a cada dia.